Hoje eu vou pedir licença para vocês para ser bem emocionada na hora de fazer a apresentação do nosso filme do dia, mas a gente vai lá para 1950 falar de uma produção que é o cinema no seu estado mais inspirado, com atuações, uma em especial que eu considero uma das melhores da história da sétima arte também, que faz a gente se reapaixonar por todo esse universo do cinema. E nós estamos falando, é claro, de A Malvada. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Bom, existem muitas coisas aí que nós podemos falar sobre A Malvada, tanto dentro da história mesmo do filme, quanto fora dela, coisas, né, discussões sobre assuntos que a história traz, questões, curiosidades aí de bastidores. Então eu acho que pra gente, né, conseguir fazer uma estrutura aí direitinha nesse vídeo, é legal a gente já começar com a história do filme, né, do que esse filme se trata. Queria dizer também, né, não costumo fazer esse aviso, mas eu acho que com esse filme aqui é imprescindível avisar que esse vídeo não tem jeito, a minha empolgação vai fazer com que eu fale muitos spoilers. É um filme de 1950, então eu não sei se os spoilers podem incomodar alguém, mas caso incomode, já fica o aviso aí, certinho. Eu nunca falo sobre o final do filme, né, como o filme acaba exatamente, mas aqui existem coisas dentro do próprio contexto ali do enredo que vai entregar um pouquinho, né? E caso você queira ter uma experiência assim zerada, se você não sabe nada sobre A Malvada e queira ver realmente do zero, continuando nessa sensação de não saber nada, é uma experiência bacana, então te aconselho a dar uma pausinha aqui, assistir o filme e depois retornar pra gente conversar sobre, certinho? Bom, então do que se trata, né, A Malvada? A gente começa a nossa história aqui, primeiro com nossa primeira cena é em uma premiação, porque esse filme vai retratar muito sobre o universo do teatro. Então a gente vai começar com uma premiação de teatro acontecendo lá em Nova York e um homem já aparentemente experiente apresentando um dos principais prêmios da noite, que é o prêmio de melhor atriz. E ele vai sempre destacar na hora de revelar, né, quem é a atriz vencedora, a questão da jovialidade, né, que é uma atriz jovem, que é uma atriz aí com uma vida inteira pela frente, que tá no seu auge. E essa vencedora é a Eve, do título, né, original do filme, que é All About Eve. A Eve, então, vai até o palco receber esse prêmio. Essa questão da jovialidade vai continuar aparecendo ali nas nuances logo no início, porque a primeira parte do corpo da Eve que nós vemos são as mãos dela, mãos muito jovens. E aí a gente vai perceber também, durante, né, essa apresentação dela, essa ida dela até o palco, que existe um grupinho, uma mesa em específico dessa premiação, que não tá levando ali aquele prêmio, né, aquela ida dela ao palco, de uma maneira muito natural, né? Ela não está sendo ovacionada por eles não estão demonstrando muita alegria nos seus semblantes com esse prêmio para ela. E aí que a nossa história de fato começa, porque vai entrar a partir daí flashbacks, narrações, né? Flashbacks narrados por personagens envolvidos com a Eve, com aquela atriz no seu auge, ganhando o prêmio da noite, que vai mostrar pra gente como ela foi parar ali, do iniciozinho de quando ela ainda nem tinha uma carreira, até aquele momento em que nós chegamos ali no filme. E aí, a gente vai ver, né, a gente vai iniciar esse flashback com uma das mulheres que faziam parte desse grupinho, dessa mesa aí que estava observando tudo de uma forma aí meio misteriosa. E essa mulher é a Karen. A Karen é uma garota elegante, simpática, que é casada com um dramaturgo muito famoso do teatro. Ele escreve peças de muito sucesso. E também é a melhor amiga de Margot. Margot, que é a estrela da vez, ela que estrela, né? Ela que é a personagem principal das peças desse marido da Karen. E eles formam, né? Ele como dramaturgo, a Margot como atriz principal. E o namorado da Margot como o diretor da peça, eles formam ali um trio imbatível, de muito sucesso, que estão também aí voando no mundo do teatro.
A Karen, uma noite, enquanto está indo lá para uma das apresentações teatrais, na verdade, quando ela está retornando de uma dessas apresentações, ela presta uma atenção mais especial a uma garota que ela sempre vê na porta do teatro em todas as noites de apresentações. Ela sempre observa aquela garota ali, observando o movimento de tudo, esperando os atores passarem, até que nessa noite em específico, ela quer estabelecer um contato com essa menina. Ela quer entender quem é essa garota, ela observa que é uma garota simples, parece uma menina humilde, com roupas simples, e ela quer entender o porquê dessa menina estar todas as noites nessa mesma posição no teatro, observando tudo de uma maneira muito encantada. E aí, quando ela aborda essa menina, quando ela inicia uma conversa com ela percebe que essa menina, além de ser encantada com todo esse mundo, ela é também especialmente fã da Margot, dessa melhor amiga da Karen. Ela tem uma verdadeira idolatria, uma verdadeira paixão por ela, admira demais o trabalho dela como atriz. E a Karen, tocada com aquilo, né, e com o esforço dessa menina, de estar sempre lá acompanhando a amiga dela, ela resolve levar essa menina até o camarim da Margot para que elas se conheçam. Chegando lá, né, a Ivy se apresenta para a Margot é uma mulher de personalidade forte, então no início ela nem quer receber, não dá muita atenção àquilo, mas assim que ela conhece a Ivy, o jeito muito dócil, muito inocente, muito querido da Ivy, toca ela, também envolve o grupinho deles ali no geral. A Ivy aproveita para contar um pouco da história dela de vida, que é uma história difícil, e aos poucos ela vai ganhando a simpatia de todos ali, inclusive da Margot. Sempre se mostrando extremamente fascinada, sempre mostrando que a Margot é uma deusa para ela, que ela idolatra a Margot, se mostrando muito disposta, muito disponível, muito solícita sempre. Ela vai aos poucos adentrando nesse mundo da Margot e desse grupo teatral. E, né, com isso, a Margot também, em paralelo a isso, em paralelo ao relacionamento que vai nascendo ali entre essas duas, a Margot, ela tá passando por uma questão ali com ela própria, que é a questão do envelhecimento. Ela acabou de completar 40 anos e ela já tem dentro dela ali aquela noção de que o mundo, né, o mundo inteiro e principalmente o mundo do show business em que ela está inserida não é muito gentil com mulheres que envelhecem. Então ela tem uma total compreensão disso, né? Ela tem uma total noção disso, ela está muito ali ligada à realidade dos fatos, e isso preocupa ela, isso revolta ela, ela estabelece críticas firmes a isso, e é muito interessante a gente ver isso sendo mostrado por uma atriz tão potente quanto a Bette Davis, que no fundo estava vivendo algo muito parecido, porque ela tinha 42 anos quando ela fez esse filme, e no início dos anos 50, né, a gente vê esse debate do envelhecimento da mulher e como a mulher vai perdendo o valor dela na sociedade. A gente vê isso sendo discutido no iniciozinho dos anos 50, é muito bom. E se a gente parar para pensar, esse filme é contemporâneo, ele foi lançado no mesmo ano de Crepúsculo dos Deuses, que nós já conversamos sobre ele aqui, e já vimos que essa também é uma questão retratada em Crepúsculo dos Deuses. A diferença é que em Crepúsculo dos Deuses, a nossa protagonista, Norma Desmond, ela vivia ali com uma negação quanto a isso, né? Ela ainda acreditava que ela era aquela estrela, que ela foi no passado, ela ainda acreditava que surgiriam oportunidades para ela, que a qualquer momento ela voltaria a brilhar. Já a Margot aqui não, a Margot, ela tem uma visão completamente oposta. Ela tá muito ali, ela consegue perceber a realidade nua e crua, ela luta contra isso, mas ela não tira os pés da realidade. Ela luta sabendo contra o que ela está lutando. E o entorno dela também é mais generoso com ela do que o entorno da Norma Desmond. Ela tem pessoas que se importam com ela de verdade ali. O próprio interesse amoroso dela, o Bill, é um personagem. Eu confesso para vocês que eu sofro de anacronismo, então eu tenho muita dificuldade, apesar de eu ser apaixonada por filmes antigos ali, né, dos anos 50, 60, 40, eu tenho muita dificuldade de gostar de personagens masculinos dessa época. E o Bill é uma grata exceção. O Bill, a todo momento, ele permanece muito fiel a ela, ele dá ali uns choques de realidade nela, para ela parar com isso, então o entorno dela, né, os amigos dela são muito fiéis a ela, isso é muito bacana de se ver nesse filme. Mas ela não, ela continua ali firme nas questões dela, nas críticas dela, tem uma personalidade fortíssima. E
Enquanto isso, né, então ela tá vivendo com isso ali, rondando ela, ao mesmo tempo que a gente começa a perceber também, e ela, inclusive, que a Ivy, essa menina muito boa, muito fã dela, muito galera, ela talvez tenha um jeitinho meio manipulador e talvez essa idolatria dela, toda essa admiração que ela nutre pelo Amargo, não seja uma admiração sincera, tão pura quanto ela quer que pareça. Talvez ela esteja, na verdade, querendo ser Amargo. Talvez ela esteja querendo a vida da Amargo para ela. Tanto na questão profissional de chegar aonde ela chegou, de substituir Amargo como grande estrela ali do teatro e depois, né, quiçá até do cinema de Hollywood, quanto na questão pessoal. Ela começa, inclusive, a querer ali se envolver com o interesse romântico da Margo, ele não dá a menor confiança para ela, já adianto aqui, então isso me fez gostar dele ainda mais, ele não cai nem por um minuto no papinho dela. Depois a Ivy tenta até mesmo se envolver com o marido da Karen, que foi aquela que tanto ajudou ela lá no início, que trouxe ela para esse universo. Então, a gente vai percebendo, né? O título na América Latina desse filme é A Malvada, e no início a gente pensa que, a gente até começa a pensar que esse A Malvada é por causa da personagem da Margot, né? Por ser essa mulher, né, cheia de opinião, difícil, essa atriz estrela, com esse estrelismo todo, mas não. A gente vai percebendo que essa malvada talvez seja uma outra pessoa. Então, é um filme fascinante, gente, que traz pra gente essas questões da ambição, né, do que é verdadeiro nesse show business, quando você tá lá no auge, quem são as pessoas que estão ali com você de uma forma honesta, quem não está, quem está sendo muito falso, questão sobre inveja também. E, claro, como nós falamos, o principal, que é todo esse tema sendo retratado entre a mulher mais madura, que vai perdendo o seu lugar, perdendo as suas oportunidades, para uma mais nova, que vem chegando, né, em como a questão da idade, né, ela traz consequências para a mulher. Como envelhecer, algo que deveria ser tão natural, traz consequências para as mulheres. E como, né, e é muito interessante, e infelizmente, a gente pensar em como isso segue sendo atual até hoje, em várias esferas, em vários, né, em várias questões de trabalho aí, não só no show business, mas de uma forma geral, no mundo corporativo como um todo, na nossa sociedade mesmo, como um todo. Então, como um filme de 1950 traz isso pra gente com maestria. Impressionante, incrível, roteiro maravilhoso, atuações, né, impecáveis, que elenco carismático, e o que dizer da Bette Davis, que é quem brilha em absoluto aqui. Eu fico sempre impressionada com o magnetismo dessa mulher. Quando Bette Davis está em cena, não sei se eu já comentei, mas ela, né, interpreta, claro, a personagem da Margot, acho que eu já comentei isso, e quando ela está em cena, parece que não existe mais ninguém ao redor, só ela. Como essa mulher consegue brilhar, que interpretação fascinante. Outra questão muito interessante aqui é que a gente consegue ver em uma participação especial a Marilyn Monroe. Em seu início de carreira, esse foi um dos primeiros trabalhos que ela fez em um filme assim grandioso de Hollywood. Ela que interpreta uma garota jovem também, né, que aparece numa festa da alta sociedade, desse meio teatral, acompanhada de um crítico de teatro famoso, né, ele vai apresentar ela ali para aquelas pessoas e ela está em busca de uma oportunidade, mas é vista ali com aquele olhar de garota muito bonita, mas não muito talentosa. E é lindo ver a Marilyn Monroe ali começando a aparecer e pensar que em alguns anos ela se tornaria até mais famosa do que todos aqueles atores que estavam ali, que também já eram muito famosos, muito grandiosos. É muito bom de ver isso. A Malvada também, ele é se eu não me engano, é o único filme até hoje, com certeza da sua época ele foi o único, mas se eu não me engano ele é o único até hoje a colecionar 4 indicações femininas. Ele foi o mesmo filme que conseguiu colecionar 4 indicações femininas ao Oscar de uma vez. Então, 4 mulheres, 4 atrizes
que trabalharam no filme foram indicadas no mesmo ano ao Oscar pelas suas personagens. Então, olha o significado disso. Né? A Malvada ganhou o Oscar de melhor filme, ela colecionou, né? O filme colecionou 14 indicações no total, ganhou o Oscar de melhor filme, melhor direção, e super merecido, gente, super merecido. E agora, antes de finalizar esse vídeo, eu queria deixar com vocês uma pergunta que eu queria muito ouvir a resposta de vocês, porque eu confesso que eu não sei respondê-la. Aliás, eu acho que eu tô começando a descobrir como respondê-la, mas eu queria também ouvir a opinião de vocês primeiro. Quem já assistiu tanto o Crepúsculo dos Deuses quanto A Malvada, né? Filmes do mesmo ano, filmes concorrentes nas premiações. Qual é o favorito de vocês? Qual dos dois vocês preferem? Eu vou adorar saber. E se puderem me dizer nos comentários o porquê, né? O motivo de você preferir o outro, eu vou amar também. Porque eu confesso que assim que eu terminei A Malvada, eu fiquei pensando, eu fui assistir A Malvada pensando, não, impossível ser melhor do que Crepúsculo dos Deuses. Crepúsculo dos Deuses só perdeu o Oscar porque tocou na ferida ali de Hollywood, né? Provocou muita gente. Mas não, pessoal, não. A Malvada também é sensacional, mereceu cada reconhecimento que teve. É, como já disse, cinema no seu estado mais puro, é aquele filme que a gente vê e se reapaixona pela sétima arte, ele vai prender sua atenção do início ao fim. Então, se você nunca viu, pode ver sem medo, eu tenho certeza de que vai ser uma experiência fascinante. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, obrigada por acompanhar até aqui e até o próximo filme.